O RF convida Pedro de Souza, do Departamento de Língua Portuguesa da Universidade Federal de Santa Catarina, um dos debatedores do painel L'art est-il possible en temps de bolsonarisme? Ou em português, será que a arte é possível em tempos de bolsonarismo? Esse debate acontece na Universidade Paris 8, aqui na capital francesa. Boa tarde, Pedro. Muito boa tarde. Olha, quando a gente fala sobre bolsonarismo, Pedro, eu imagino que a gente esteja sugerindo uma espécie de sistema político com injunções, pré-requisitos específicos. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre os significados desse termo nesse debate, principalmente quando se discute com uma plateia estrangeira, como vai ser o caso aqui na França. O bolsonarismo, além de, como você disse, ele traduzir todo um sistema político, para nós no Brasil, para nós brasileiros de maneira geral, ele representa uma mentalidade absolutamente fascista, absolutamente controladora, absolutamente moralista, no pior sentido do termo. Ou seja, tudo aquilo contra a que lutamos, né? Contra a que lutamos pelo direito de preservar, enfim, de maneira geral e sintética, o nosso direito de ser diferente, o nosso direito de ser livre. É isso que a palavra bolsonarismo traz hoje na cabeça da gente quando a gente usa essa palavra. Uma equalização de procedimentos, do que se trataria isso? Trata-se de uma equalização de procedimento no sentido do controle, no sentido da violência a tudo aquilo que é diferente, a todo modo de pensar que não coincide com o modo de pensar do Bolsonaro, não só o Bolsonaro como pessoa, mas de toda uma corrente de pensamento absolutamente retrógrada, conservadora, moralista. E nós vamos falar sobre isso, porque o secretário de Cultura do governo Bolsonaro, Roberto Alvim, teve uma participação, digamos, animada aqui na França, na Europa. Durante a reunião na sede da Unesco, ele surpreendeu os seus interlocutores citando Deus, um discurso religioso, dizendo, eu vou citar, entre aspas, que o governo Bolsonaro retomaria a beleza nas obras de arte. Ele usou termos curiosos também, como princípios poéticos sagrados, entre aspas, e valores ancestrais de elegância, prometendo um renascimento da arte brasileira. Esse discurso, Pedro, lembra de maneira um pouco inquietante para nós jornalistas aqui na Europa o conceito alemão de arte degenerada, o Entartete Kunst. A história conta que para Adolf Hitler e os seguidores do nazismo na Alemanha dos anos 30, os artistas que apoiavam suas ideias produziam a chamada arte pura, enquanto os artistas modernos, os comunistas e os judeus criavam pinturas consideradas degeneradas. Você faz essa ponte ou ela seria responsável? Eu faço essa ponte, não de maneira tão especializada como seria necessário, mas é simples de fazer essa ponte quando nós pensamos num modo de pensar a arte por este bolsonarismo como uma maneira de brecar, uma maneira de censurar um aspecto da arte que para nós é muito importante. Em termos de arte em geral, música, teatro, cinema, literatura, que é a arte de pensar livremente, que é a arte de pensar de outra maneira, que é a arte de promover a vida da maneira mais livre possível. E a gente pensa que isso que o Bolsonaro vem trazendo, o bolsonarismo vem trazendo através dos seus agentes, é justamente para interditar toda essa corrente muito rica de uma arte que promove a liberdade da criação no mais amplo sentido do termo. Na contramão disso tudo, tem artistas produzindo no Brasil, e artistas potentes. Pois é. Como é produzir arte sob o bolsonarismo no Brasil? De fato, né? Apesar de tudo, a arte continua sendo feita no Brasil, como foi em outros tempos. Em tempos de ditadura, tivemos belíssimos registros de criações artísticas na música brasileira, no cinema, no teatro. Então, a arte continua sendo possível e ela vem para nós, nesse sentido, no signo de resistência.
produzir arte, né, nessas condições difíceis de produção é exercer a resistência, né? É disso que eu quero falar hoje no debate. Essa maneira de poder falar, de poder se abrir, de poder ser livre através da arte que a gente pode fazer. Não só da arte do artista, que é votado a fazer canto, a fazer artes plásticas, mas daquilo em que todo mundo pode ser arte. O Brasil é um povo que canta, que dança. Nós encontramos a arte mesmo espontaneamente nas ruas do Brasil, nas várias partes, norte e sul. E é isto que... Veja como é o carnaval no Brasil, não só na maneira, né, digamos, ritualística do carnaval carioca, mas em toda a parte do país, Recife, Bahia. São todas maneiras de você ver como a arte se manifesta espontaneamente, de um jeito muito próprio do Brasil, né? Então é isso que a gente vê que essas produções que têm vindo do cinema, aqui Bacurau, por exemplo, é um excelente exemplo disso, né? Vamos falar um pouquinho então de cinema brasileiro. O Kleber Mendonça, o Juliano Dornelles e mesmo outros diretores e diretoras que passaram por aqui, eles dizem claramente que essa produção, o Karim Ainuz, essa produção do cinema brasileiro que hoje recebe tantos prêmios, ela não é, ela vem ela é fruto de uma política cultural de 10, 15 anos atrás. Isso. Como vai ser, na sua visão, a cultura brasileira daqui a 10, 15 anos? Ela vai sofrer o impacto do bolsonarismo? De que maneira? Olha, seria muito arriscado eu tentar uma resposta, já que eu não estou dentro, né? Digamos, sou um professor que utilizo a arte como modo de conhecimento e modo de difusão. Então, eu não vou saber te responder propriamente o que vai ser, né? O que eu posso é pensar como foi no passado, né? Pensar como Glauber Rocha, por exemplo, um dos grandes, né, baluartes da arte em tempo de ditadura, é pensar como que de lá para cá as coisas se sucederam, né? Eu digo no final da minha palestra hoje que, por exemplo, se eu comparo Bacurau com Deus e o Diabo na Terra do Sol, são duas maneiras de você pensar a resistência, de você pensar digamos, né, ultrapassar essa corrente de censura e fazer valer aquilo que, na minha palavra, é importante, fazer valer a liberdade, não é? Então, eu acho que, se pensarmos do que foi de lá para cá, dos anos duros de chumbo até aqui, eu penso que daqui a 15 anos nós vamos ter vestígios, vamos ter resultados singulares do que está sendo esse bolsonarismo. Eu acho que a singularidade desse momento é que hoje nunca a gente pôde falar tão livremente dos nossos modos de existência, sendo negro, sendo gay, sendo trans, sendo mulher. Nunca se pôde falar de maneira tão... E é isso que assusta, é isso que o Bolsonaro está querendo brecar, não é? Nunca foi tão forte como agora. Então, eu acho que o movimento, a arte que está sendo possível agora, é o que vai tornar mais forte ainda esse modo de expressão de existência de maneira estética. Mas estética não no sentido da beleza pura possível. Estética no sentido da maneira viva de existir. Estética é política. Estética política, exatamente. Estética como gesto político. É disso que eu quero falar na minha palestra, quando eu vou considerar Elis Regina, num certo momento da sua carreira, cantando no espetáculo Transversal do Tempo. Muito obrigada, Pedro de Souza, pela sua participação de hoje no RF Convida. Obrigado a vocês por essa oportunidade.